Pronto, pus Isso. para gravar. Isso. Agora você pode meter bronca. Valeu. Desculpa aí, velhinho. Vamos lá, então, galera. Nós já Vamos. havíamos comentado isso aqui, ó. Isso aqui já retoma aí o nosso assunto. Condutor elétrico, trabalhando de campo e potencial. Nós vamos chegar num momento aqui, nesse estudo que nós vamos fazer hoje, que vai ter uma equação que eu vou virar para vocês e falar assim: crianças, se aparecer, é isso. Os livros não trazem muito bem a explicação de como ela foi concluída, tá certo? Então nós não vamos perder muito tempo. Vamos chegar nela e, se aparecer, quando aparece a aplicação direta da equação. Nós vamos chegar lá daqui a um minutinho. Então, aqui, as cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio eletrostático distribuem-se por sua superfície externa. Como assim, por sua superfície externa? Vamos pensar? Eu vou pegar cargas elétricas de mesmo sinal e vou jogar ali dentro. Quando eu falo cargas de mesmo sinal, são cargas em excesso, você concorda? Vou inverter o raciocínio, fica melhor. Toda carga em excesso é de mesmo sinal. Como é que é em excesso se é sinal diferente? Não tem sentido. Então, se eu peguei essas cargas de mesmo sinal e coloquei aqui dentro, soltei, veja bem, cargas de mesmo sinal, atraem ou se repelem? Se repelem. Se elas se repelem, quer ficar mais perto ou mais longe? Mais longe. Então, vem cá, pensa comigo. Mais longe. É dentro ou fora do condutor? Fora do condutor. Por isso que está escrito aqui, ó. As cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio eletrostático distribuem-se por sua superfície externa. Yes? Tranquilo? Olha só. Então, nós já havíamos comentado isso. Então, esse é o momento que nós vamos discutir campo e potencial nesse condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Primeira consideração, eu preciso que vocês entendam assim, turminha. Todas essas cargas que estão aqui, ó, todas essas cargas que estão aqui, para efeito algébrico, elas vão estar aqui no centro. Entendeu? Como assim, Alan? Para efeito algébrico? Campo elétrico e potencial não envolve distância? Nós não temos uma ferramenta aqui no ensino médio para calcular a soma de todas essas cargas, a influência dessa carga aqui, dessa carga aqui, dessa carga aqui. Você percebe que são distâncias diferentes? Somar isso aqui tudo e calcular a influência aqui, para nós no ensino médio, uma ferramenta, nós não temos essa ferramenta. Então, para efeito algébrico, todas essas cargas, para efeito de conta, estão aqui no centro. Então, do centro até esse ponto externo, esse ponto que está lá fora dessa superfície esférica, a distância é D. Como que eu calculo esse campo elétrico? K0 Q sobre D ao quadrado. Como é que é? K0 Q sobre D ao quadrado. E o potencial externo? K0 Q sobre D. Fácil, tranquilo. Cargas estão no centro, daqui até aqui é a distância D, K0 Q sobre D ao quadrado. Campo elétrico, K0 Q sobre D, potencial elétrico. Tranquilo? Tem alguma pergunta aqui, parece? Professor, Oi. em todo condutor acontece isso, das cargas irem para fora do condutor? Sim, sim. Nós estamos falando de condutor em equilíbrio eletrostático, né? Ele está isolado do chão, por exemplo. Por isso que você, por exemplo, lembra do carro, do raio que cai em cima do carro? Por que você está seguro lá dentro? Porque todas as cargas vão estar onde? Na superfície do carro. Tranquilo? Tá certo. Por isso que às vezes você toma choque tocando na lataria do carro. Você toma choque tocando na geladeira. Toma um choque tocando na máquina de lavar roupa. Porque as cargas em excesso estão aonde? Na parte externa. Ok? Vamos lá? Agora, olha só. Eu vou pegar esse ponto que está aqui, um ponto P externo, que está longe, e vou aproximar da minha superfície esférica. Quando eu aproximo, veja bem, esse ponto é chamado de ponto próximo. Ponto o quê? Próximo. Ele não está na esfera. Ele não está na superfície. Ele não está tocando. Ele é chamado de ponto... Tem livro que chama assim, ó, infinitamente próximo. Infinitamente próximo. Ou seja, ele não toca. Está muito perto, mas não toca. Então, para esse
campo elétrico, nós vamos calcular assim, ó. Campo elétrico é K0 Q sobre R ao quadrado. Nós vamos considerar das cargas até aqui, nesse ponto infinitamente próximo, como R a distância. Então, K0 Q sobre R ao quadrado. A situação chata, a situação exótica, a Alan, situação... Oi? eu só não entendi qual que é a diferença pro campo elétrico normal. Ué, como assim? Não, porque é campo elétrico, tipo, porque ela tá no infinito, qual que é a diferença? Ela tá no infinito e do... A distância, ué. A distância. Aí não tem distância. Não, peraí. Veja bem, eu não falei de campo elétrico infinito aqui, falei? Falou. Aonde? Não, nessa aí não. Então, são coisas diferentes. Quando eu tenho um referencial no infinito, eu estou comparando o potencial em relação ao infinito. Não é o que nós estamos discutindo aqui. Aqui eu estou calculando o campo elétrico, imaginando essas cargas aqui dentro, entendeu? Chegando próximo. Quando eu calculo isso aqui desse jeito, a distância eu considero R, entendeu? Tá cortando, manda no chat, fica melhor. Aí eu respondo, o áudio está cortando. Entendi. Então, a situação que fica esdrúxula, que fica exótica, é o próximo caso, que é o caso que eu falei para vocês. Se cair em prova perguntando como que calcula o campo elétrico na superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático, condutor esférico, você vai escrever, vai resolver, vai acertar e vai embora ser feliz. Como é que calcula? Quando ele sai de infinitamente próximo e toca na superfície, de infinitamente próximo e toca na superfície, o meu campo elétrico cai pela metade. Ele cai por 2. Ele divide por 2. Alan, por que isso acontece? Vamos lá, então. Como eu te falei, os livros não explicam isso direito. O livro do Ramalho, ele só chega e joga a equação. Os mais novos do Ramalho mostram uma solução, física clássica mostra uma solução, mas convenhamos, não é uma explicação tão clara. Então, para a gente não perder tempo e nem energia com esse assunto, o que eu preciso que você ponha na sua cabeça? Se aparecer campo elétrico na superfície, qual que é a solução? É a metade do campo elétrico o quê? Próximo. Tá certo? Eu fiz errado aqui, ó. Mas hoje eu estou bom com o negócio, eu estou errando toda hora. Vou acessar o bate-papo e erro. Tem como explicar de novo, Alan? Não entendi. Tem, meu bem. Quem está falando comigo? Ana Laura. Peraí, deixa eu ver a pergunta aqui da Isadora aqui. Professor, nesse caso, necessariamente a carga aproximada tem que ser de mesmo sinal. Sim. Se é carga em excesso, todas são de mesmo sinal. É isso? Então, vamos lá. O que eu falei foi o seguinte, Ana Laura. É a seguinte situação. O famoso aceita que dói menos, né? Quando eu tenho um campo nessa situação aqui, já voltou para esse primeiro slide, vamos lá. Esse ponto está muito longe, está afastado, K0 Q sobre D ao quadrado. É uma equação que a gente já conhecia, correto? Quando eu pego esse ponto e vou aproximando da superfície, eu chego próximo e não toco, essa situação, o campo elétrico é calculado por essa equação. K0 Q sobre R ao quadrado. Só isso. Quando eu toco, ele saiu de próximo e toca, meu campo elétrico é calculado pela metade do valor do próximo. Só isso que eu falei, Ana Laura. Por que eu tenho que falar isso para vocês? A UFG já cobrou isso aqui numa prova de primeira fase. Alguns outros vestibulares, muito raro cobrar. E quando cobra, é a aplicação direta da equação. Como eu te falei, é um assunto que os livros trazem, mas não explica muito bem a sequência, o porquê disso ser desse jeito. Até mesmo em livro de ensino superior, a explicação disso aí é muito assim, nebulosa, não é tão clara. Então, só aplica a equação. Tá ok, galerinha? E aqui agora eu tenho um gráfico, aliás, antes do gráfico, como é que é o campo elétrico e o potencial no interior. O campo elétrico resultante do interior, vocês lembram que eu falei que era zero? Então, o campo elétrico no ponto zero, no ponto O,
em A, em B, ele vale zero. Está escrito aqui, ó, resumidamente. O potencial em A, em zero, em A, em B e em C tem o mesmo valor. Nós chamamos isso de uma superfície equipotencial. Lembra disso? E como que eu calculo esse potencial? No interior e na superfície. Como que eu calculo? Por essa equação aqui, ó. K0 Q sobre R. Então, o potencial no interior e na superfície é dado por essa equação. K0 Q sobre R. Essa equação vai ser muito importante para nós daqui a pouco, quando eu falar para você de capacitância de um condutor esférico. Tá ok? Então, vamos lá. Aí, K0 Q sobre R. Esse gráfico aqui, ele ilustra para mim o que eu falei de campo elétrico e o que eu falei de potencial elétrico. Não. Não, Thiago, elas ficam realmente na parte externa, mas na parte interna é outra coisa de causar curto-circuito. Quando entrar em eletrodinâmica, você vai entender o lance do curto-circuito, certinho? Olha só. Esses dois gráficos aqui ilustram para nós o que nós acabamos de falar. O campo elétrico na parte interna, resultante vale zero. Aqui, ó, qualquer ponto menor do que R, o campo vale zero. No ponto afastado, K0 Q sobre D ao quadrado, eu vou aproximando da esfera até chegar no ponto próximo. É calculado K0 Q sobre R ao quadrado. Saiu do próximo, tocou na superfície, cai pela metade. Ok? Saiu do próximo, tocou na superfície, meu campo elétrico cai pela metade. Potencial elétrico. O potencial no interior ele é constante até chegar na superfície. K0 Q sobre R. Então, mesmo potencial, até chegar na superfície. Da superfície para fora, meu potencial cai pela equação que nós conhecemos. K0 Q sobre D. Então, senhoras e senhores, isso aí é a aplicação da equação e de entender que caso, que ponto nós estamos trabalhando. Alan, e se essa esfera tivesse eletrizado negativamente? O potencial não é uma grandeza escalar? O que quer dizer com isso? Carga positiva gera potencial positivo? Carga negativa gera potencial negativo? Então, como é que seria esse gráfico? Seria idêntico a esse, só que ao invés de ser para cima, seria para onde? Para baixo, porque daí eu teria um potencial elétrico negativo. Tá ok? Olha que interessante, nós vamos fazer agora. O que é a capacitância de um condutor elétrico? Capacitância, olha o nome, capacitância não lembra a palavra capacidade? Capacitância me mede a capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. Capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. Então, você vai guardar aqui, ó. Quantidade de carga é proporcional ao potencial. De novo, quantidade de carga proporcional ao potencial. Essa é capacitância, essa aqui, ó. Essa letra C. Capacitância é essa letra C. Alan, Oi. tem nada a ver com bateria, não, né? Com bateria? Não, bateria tem uma reação química que faz liberar carga elétrica. É outra história. Capacitância tem a ver com capacitor. Esse assunto ele é visto em dois momentos. Na eletrostática, agora, e lá em eletrodinâmica. O que faz um capacitor? Ele armazena cargas elétricas. Esse armazenar cargas elétricas, para que eu vou armazenar cargas elétricas? Para poder usar ela. Quando eu uso essas cargas, vira corrente elétrica. Então, assim, o termo gerador, quando eu entrar em eletrodinâmica, eu vou explicar para você que ele é um termo que se consagrou pelo uso, que eu não gero, eu transformo o tipo de energia em energia elétrica. Eu posso, sim, utilizar o capacitor para obter corrente elétrica, tá certo? Mas não é essa a ideia agora. A ideia agora é você entender que esse condutor, ele armazena cargas elétricas. Então, quanto maior a minha capacitância, maior a quantidade de carga ele pode armazenar, ele pode absorver. Quantidade de carga é proporcional ao potencial. De novo, quantidade de carga
é proporcional ao potencial. É o famoso, quero casar com você. Não me deu de casamento. Mas assim, eu sei que você é um cara romântico, quero conquistar você. Ou, para aqueles mais românticos, quero caminhar com você. Tá bom, chega de momento romântico. O que você tem que guardar, que a minha quantidade de carga é proporcional ao meu potencial. Então, a minha capacitância, que é Q sobre V, ela é medida em qual unidade? Faraday. Essa unidade aqui em homenagem a um grande colega de boteco meu, chamado Michael Faraday, que eu sugiro que você entre no YouTube e assista alguns vídeos sobre a vida desse cara. Não leia na Wikipedia, não. Tem outros lugares que você pode ler. Leia a biografia dele, você vai perceber que é sensacional. Um cara assim, ó, ímpar. Pra você ter noção, ele não tinha estudo. Ele não tinha estudo. Ele ia para a Sociedade Real de Ciências na sexta-feira à noite, quando todo mundo postava no Instagram da época, sextou, vamos para o boteco, ele ia para a Sociedade Real de Ciências assistir palestras nas sextas-feiras. Realmente um cara muito diferenciado. Olha só. Então, potencial elétrico de um condutor esférico. Eu não havia comentado lá atrás que potencial é K0, Q sobre R? E quantidade de carga é proporcional ao potencial? Então, nós vamos fazer sei isso, vou pegar isso aqui e vou substituir aqui, ó. Então, minha equação vai ficar assim. Potencial é igual a K0, o que está aqui, que é C vezes V, sobre R. Bom, o que a lógica me diz? O que o raciocínio lógico me diz? Me diz que eu devo cancelar esse potencial com esse potencial. Então, com isso, eu vou isolar o valor do C, que é o valor da minha capacitância. E aí agora tudo faz sentido. Eu não falei que capacitância é a capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. Não é isso? A capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. Então, se é um condutor esférico, gente, olha aqui, a física do ensino médio é tão aproximada, é tão assim, modesta. Existem condutores de tudo quanto é tipo de formato. Nós estamos estudando o condutor esférico, tá certo? Então, essa capacitância, né, capacidade de armazenar carga, olha, quanto maior o raio, maior a capacitância. Porque quanto maior o raio, maior não é a minha esfera. Então, quanto maior o raio, mais capacidade ele tem de armazenar cargas elétricas. Olha que coisa interessante. A capacitância é proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior a capacidade que ele tem de armazenar cargas elétricas. Você pode calcular a quantidade de elétrons que tem. Mas veja bem, usando Q igual a N vezes E. Pode ser o menor problema, mas esse pode sim, exatamente isso. Vamos lá. Então, a capacitância é igual a R sobre K0. Então, quanto maior o raio, maior a minha capacitância. Interessante, né? Então. Professor, Oi. essa aí é outra fórmula de calcular a capacitância? Outra por que outra? Qual foi a outra que você está falando? É a C igual a... Peraí, deixa eu ver. Q sobre V. Sim, sim. Você está falando dessa aqui? É. Só que aqui eu estou relacionando com cargas, não estou? Quantidade de carga proporcional ao potencial. Agora eu estou falando disso aqui, ó. Olha para esses condutores. Está vendo esses 3 condutores aqui? Qual deles tem maior capacitância? Sim. O que tiver maior raio. O que tiver o quê? Maior raio. Qual deles vai armazenar mais carga? O que tiver maior raio. Entendeu? Aqui, essa equação aqui, ó, está mostrando para mim que a capacitância depende do raio. Essa me mostra que depende da quantidade de carga e do potencial. Ok? Só que, geralmente, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou, como a capacitância depende do raio, se eu pegar um condutor de raio R, ele tem capacitância C. Então, isso aqui vai ser uma constante para a gente. Aí, quanto mais carga,
mais potencial. Essas análises nós vamos começar a fazer daqui a pouco. Tá ok? Tranquilo? Sim. Obrigado. Então, primeiramente, vou fazer uma pergunta para vocês. Respondam no chat. O que é atingir o equilíbrio elétrico? O que é atingir o equilíbrio elétrico? Aguardando respostas. Não tem medo de errar, não. Essa pergunta é importantíssima. O que é atingir o equilíbrio elétrico? Vamos lá, vamos ver. Juliana, não, Júlia, não é bem por aí, mas continua no raciocínio. Não é por aí, mas chega lá. Laís, também não é quantidade de cargas. Como assim? Alguém escreveu aqui, quando as cargas positivas e negativas se estabilizam. O que é estabilizar? Quando o corpo está neutro? Não. Neutro é a quantidade de carga positiva igual a quantidade de carga negativa. O que é manter um corpo com carga estável? Quanto a força elétrica do mesmo modo? Não, não. Exatamente. Essa pergunta é boa, porque a galera tem uma ideia. A ideia não é bem isso. Mas é importante ouvir como é que vocês estão pensando. Quando a carga é igual a zero, no. Opa. Alguém respondeu aqui, ó. Muito bem. Vamos entender um negócio aqui. Beleza. Eu gostei disso. Aí o Alex está no rumo, o Victor também no rumo. Beleza. Vamos entender aqui agora. Eu acesso as respostas. Vamos entender. Eu virei para vocês e falei... Aliás, vocês já sabem que uma turma de terceiro ano que só tem corrente elétrica se tiver movimento ordenado de cargas elétricas. Não é isso? Atingir o equilíbrio elétrico é atingir o mesmo potencial elétrico. É não ter movimento ordenado de cargas elétricas. Então, essas cargas aqui, ó... Aliás, perdão. Quando eu falo que atingir o equilíbrio elétrico, eu estou falando que o potencial nessa esfera e nessa esfera é o mesmo. Não tem DDP. Se não tem DDP, as cargas não vão passar de um corpo para o outro. Porque só passam cargas de um corpo para o outro quando tem um desnível no potencial elétrico. Então, quando atinge o potencial elétrico, atinge o equilíbrio elétrico, todas têm o mesmo potencial, não há movimento ordenado de cargas. É essa a ideia. Mesmo potencial elétrico. E em cima disso, o que nós vamos fazer? Aprender a calcular o potencial de equilíbrio desse sistema, que é mais ou menos assim. Olha só. Quando atinge o equilíbrio elétrico, todas elas estão com o mesmo potencial elétrico, entendeu isso? Então, atingir o equilíbrio é possuir o mesmo potencial elétrico. Olha para o próximo slide. É uma questão. Não, uma questão não, é uma dedução de equação. Olha para mim. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, eu sei que Q antes é igual a Q depois. Ó, Q depois, ó, Q', Q2', Q3', Q antes, Q1, Q2, Q3. Então, Q depois é igual, perdão, Q antes é igual a Q depois. Então, eu vou igualar. Eu sei que quem que é Q1'? C1V. Q2', C2V. Q3', C3V. Nós havíamos comentado que quantidade de carga é proporcional ao potencial. Eu estou calculando a carga final. Carga final do primeiro condutor. Então, é minha capacitância, que é a capacitância do primeiro condutor, vezes o potencial que ele adquiriu. Esse não é o potencial de equilíbrio? Esse não é o potencial de equilíbrio? É. Então, essa é a carga final. Beleza. Então, o que ele fez aqui? Colocou C1V mais C2V mais C3V
Coloquei o potencial em evidência, C1 mais C2 mais C3. Está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, essa equação aqui, ó, me dá o potencial de equilíbrio. Mas entendo uma coisa, terceiro ano. Me dá o potencial de equilíbrio com 3 esferas. Esse é o potencial de equilíbrio. Estou aprendendo a mexer com essa canetinha ainda. O potencial de equilíbrio. Alan, se fosse duas esferas, Q1 mais Q2, C1 mais C2. Fosse 4 esferas, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. C1 mais C2 mais C3 mais C4. Entende isso? E quem é a carga que ele vai adquirir? Nós já comentamos. Esse valor aqui, ó. Aqui eu tenho a equação, ele já substitui aqui C1, V1, C2, V2. E aqui eu consigo encontrar as cargas no equilíbrio, que nós havíamos comentado aqui, ó. C1 vezes V, C2 vezes V, C3 vezes V. Esse tipo de exercício aqui, crianças, a compreensão boa mesmo disso aqui é fazendo exercício. Na lista que eu vou soltar para vocês, vai ter alguns exercícios envolvendo isso. Você vai ver que não é tão difícil. Só assim, porque olhando aqui para o slide, nossa, Alan, que tanto de equação, que desespero. Eu tenho que te mostrar as equações, mas há uma diferença muito grande entre as equações e como, por exemplo, eu gosto de resolver. Como que eu gosto de resolver? Entendendo a capacitância e o potencial de equilíbrio. Mateus, como assim só fora da esfera? O potencial na parte interna e da parte externa não é o mesmo valor? E lá dentro o campo elétrico resultante já não é zero? Então, todo condutor está em equilíbrio, Mateusão. Entendeu? Todo condutor já está em equilíbrio. Bacana? Olha só. Beleza, muito bom, muito bom. Obrigado por perguntar. Aqui está um exercício, ele está resolvido. Vai estar aqui no slide, depois vocês dão uma olhadinha nele. Tá certo? Porque eu quero falar um negócio para vocês aqui. Ó. Esse vocês vão fazer depois. Densidade superficial de cargas, o famoso poder das pontas. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Tem aluno que fala assim para mim, ó. Eu havia comentado esse slide com vocês, não já? Aí eu coloquei eles, mudei eles de ordem para poder falar disso aqui depois, de novo. O que é o poder das pontas? Vamos entender isso aqui melhor. Há um ditado popular que diz assim, um dito popular que diz assim, que as cargas elétricas gostam das pontas. Como assim carga gosta? Nem sabia que carga tinha gosto? Vamos entender o negócio. Vamos imaginar que todos vocês que estão assistindo minha aula, todos 141 pessoas presentes, obrigado pela audiência, eu vou colocar vocês na quadra do colégio. Vou lá, falo, eu estou levando os meninos lá, as meninas lá para a quadra, e vou soltar vocês na quadra e vou falar assim, quero todos vocês igualmente espaçados. Então, a densidade superficial de pessoas é a quantidade de pessoas pela área da quadra. Beleza? Beleza. Aí eu vou virar e falar assim, eu vou levar todos vocês agora e vou levar e colocar dentro da sala do terceiro ano A. Vou pegar 148 pessoas e colocar lá dentro da sala. Você concorda que não mudou a quantidade de pessoas? Claro que não, são 148 pessoas. Mas a área mudou? Lá na quadra, vocês não estavam mais espaçados um do outro? Na sala, vocês não estão mais pertinho um do outro? Então, o que mudou foi a densidade das pessoas por metro quadrado. Imagine aqui agora, nesse condutor esférico aqui, ó. Essa parte esférica aqui, ó, tem um raio grande. Imagina uma esferinha bem pequenininha aqui, ó. O raio dela é pequenininho. Então, as cargas que se distribuem aqui estão mais espaçadas do que as cargas que se distribuem aqui. As cargas que se distribuem aqui, elas interagem muito mais uma com as outras. Se elas interagem muito mais uma com as outras, o campo elétrico aqui, ó, é muito mais intenso. Você lembra que eu falei no começo do campo elétrico, eu falei assim,
de campo elétrico e desempenha o papel de transmissor de interações elétricas. Então, o campo elétrico permite que uma carga sinta a presença da outra. Então, nessa região aqui, ó, meu campo elétrico é muito maior do que aqui, ó. Então, se passa uma carga elétrica aqui, ele interage muito mais intensamente aqui do que aqui. Por isso que fala-se que as cargas preferem as pontas. A intensidade é carga sobre área, a área da esfera é 4πr². Então, o que me mostra, quanto maior o raio, menor a densidade. Tá certo? O que eu preciso é que você entenda que na ponta o meu campo elétrico é muito mais intenso. Olha para esse slide aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso, Pedro Henrique, exatamente isso. Certinho. Exatamente isso. A Christian levantou a mão, é uma pergunta ou só esbarrou aí? Não, professor, era uma pergunta, mas o senhor já tirou minha dúvida. Obrigado. Muito bem, eu adivinho uma pergunta e respondo antes de fazer. Muito bem, garoto. Olha só. Olha o que aconteceu aqui, ó. Essa foto eu tirei num livro chamado Halliday e Resnick, que é um livro que nós estudamos, usamos na engenharia, volume 3. Nos Estados Unidos tem um lugar chamado Parque Nacional da Sequoia. Esse Parque Nacional da Sequoia, sequoias são árvores imensas. E aí, nesse parque, essa menina e o irmão subiram numa torre de observação do parque. Nessa torre de observação do parque, eles estão lá olhando para o parque e, de repente, olha o que aconteceu com o cabelo dessa menina. Levantou do nada. Deve ser algo assim extremamente comum nos Estados Unidos. Você está parado, conversando, o cabelo da pessoa voam, levanta, né? Para quem tem cabelo, né? E aí, o irmão dela pegou, achou isso lindo, fofo, fantástico, nossa, minha irmã é demais, e tirou essa foto. Só que eles não levaram em conta, não interpretaram, daí eu falo que a educação brasileira, eu acho ela muito superior à educação americana, porque, veja bem, olha a oportunidade que eu estou tendo de discutir essas coisas com vocês. Olha o que acontece aqui. Vamos representar aqui um campo elétrico. Alô, mas que campo elétrico é esse? De onde é que vem esse campo elétrico? Olha as superfícies equipotenciais. Olha só, criança, que coisa interessante. Está vendo essas nuvens aqui no fundo? Elas estão interagindo com o chão. Essas nuvens estão muito carregadas. Não falei que era uma torre de observação? Essa torre funcionou como uma ponta. E aí, as cargas elétricas da nuvem... Ítalo, obrigado. E aí, a nuvem, as cargas elétricas da base da nuvem vão induzir cargas elétricas no chão que vão se espalhar pela torre. E aí, essas cargas espalham pela torre, pelo corpo da menina, causando isso aqui, ó. E o cabelo vai fazer o quê? Vai levantar. Aí eles acharam bonito, desceram e foram embora. Sabe o que aconteceu? Caiu um raio na torre. Eles não conseguiram interpretar o fenômeno. 15, 20 minutos depois, um raio bate na torre e uma pessoa morre e 7 ficam feridas. Eu costumo chamar isso de tragédia anunciada. Lembra que eu falei de tensão de passo? A DDP entre uma perna e a outra? Aqui eu trouxe uns slides para poder ilustrar isso aqui, ó. Entre nós humanos, a descarga elétrica caindo, e entre nós, né, entre a gente e uma vaquinha também tomando choque. Ok? Com esses slides... Sim, cara. Não, a foto não é antiga não, cara, porque é preto e branco mesmo. O livro do Halliday é preto e branco. Olha só. Ô, Flávio, mestre, não vi que o senhor estava aqui. Desculpa, Flávio. Pode falar, mestre. Libera aí para eu ver os meninos, por favor, Alan. Bom dia. Bom dia, pô, mestre. Não vi o senhor aqui, cara. Desculpa. Atrapalhando sua aula, desculpa. Não, tá para cair, viu, Flávio? Hã? Tá para cair. Ah, lembra. Peraí que eu estava fazendo besteira aqui.
Você quer que eu libero... Como é que eu... Aqui. Mostra os meninos. Aqui. Quero ver os meninos aí. Mostra aí. Tá liberado. Não, eu quero aqui, ver. não é? Abre essa tela aí, porque eu quero ver os meninos. Tá bom. Assim? Quando volta a tela toda, você sabe voltar? É porque Como porque assim? só está aparecendo você e o terceiro ano centro, que deve ser o Ítalo, que está aí, e o Daniel Costa. Eu não estou conseguindo ver os outros. A Júlia Sou tá... eu aqui. Isso. Como é que eu volto isso, hein, mestre? Acho que é para parar de compartilhar, que aí mostra todo mundo. Então, Para de compartilhar verdade. a imagem. Verdade, eu estou compartilhando ainda. Só parar de compartilhar a imagem. Ó. Interromper o compartilhamento. Boa, Pronto, interrompi. Isso aí. Isso Agora, como é que eu mostro Bom agora dia. a tela de todo mundo? Tá bom, agora já estou vendo, tá tranquilo. Beleza. Bom dia, Flávio Roberto. Bom dia, menino. Ah, bom, eu não vi você lá no chat, velho. Já estava finalizando Não, o raciocínio, por isso que eu não olhei. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Fábio. Apareceu agora, todo mundo agora, um botou o óculos ali, ó. Que é isso, Marcos? Nossa Senhora. Deixa eu arrumar o cabelo. Que é isso? Olha lá. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estive na escola esses dias, eu gosto de passar nas salas. Nossa, foi triste demais. Fui passando nas salas, é tudo vazio. Meu Deus do céu. Mas olha, estou passando aqui só para dizer para vocês que com muita saudade, tá? E nós estamos tentando fazer o máximo possível para atender a vocês. Vou falar algumas coisinhas que eu sei que eu acho que vocês devem estar querendo saber. Terceiro ano, né? Terceiro ano, né? É. 148 alunos aqui assistindo a aula, certo? Estava 156 agora mesmo. Tá. Então, meninos, duas coisas que eu acho que são importantes para dizer para vocês. Acho que a primeira que vocês estão perguntando muito sobre a questão do Enem, né? Eu participo de um grupo lá da Confenem em Brasília e há uma convicção lá no Conselho Nacional que a gente vai conseguir adiar essa data do Enem. A inscrição, ela está aberta só pela questão dos procedimentos, tá? Mas a data do Enem, com certeza, se o INEP não mudar, qualquer ação da Justiça Federal derruba, e eu tenho a convicção que eles vão mudar a data, certo? Então, quanto a isso, tudo bem. Outra coisa é o seguinte, está uma discussão muito grande sobre a questão da antecipação das férias. E há uma voz muito forte, principalmente do Conselho Nacional de Educação, que é o seguinte, nós não sabemos ainda quando que nós vamos voltar. Se a gente antecipa as férias agora, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente entrasse de férias agora. Quando nós fomos proibidos de dar aula, muita gente queria antecipar férias, certo? E se tivesse antecipado as férias lá no dia 17, nós já teríamos feito as férias todas. Imagina se você antecipa as férias agora, e com certeza nós vamos ficar um período aí de pelo menos uns 6, 7, talvez 8 meses com aula, concorda? Se a gente for para dezembro, para janeiro. Quem que vai dar conta de ter esse período todo sem férias? Então, o que eu estou defendendo, o que a gente está defendendo é que, quando a gente souber o dia X que a gente pode voltar, nós vamos refazer o calendário. E aí a gente pode pegar esses 30 dias e dividir eles de férias em períodos espaçados de recesso. Dá 2 meses de aula, tem 10 dias, tem uma semana, emenda um feriado e tal, para dar uma certa situação de normalidade para vocês. Outra coisa, a volta às aulas de vocês, ela não vai ser uma volta às aulas normal, porque a gente vai ter que refazer o calendário e nós vamos ter que ter outro protocolo de volta às aulas. Nós temos que fazer uma acolhida com vocês. Muita gente está com problema, que tem problema em casa, que viveu situações de complicação, então o colégio vai ter que entender isso. Outra coisa, nós vamos ter que sentar com cada sala, com cada série, com cada aluno e fazer um calendário de reposição daqueles que não deram conta, que não deram conta de acompanhar, por um motivo ou outro. Esse é um momento de exceção. Tem muita gente perguntando também sobre avaliação. Esquece as avaliações que passaram, que nós não fizemos. Na hora que voltar, nós vamos sentar e nós vamos criar um novo processo de avaliação. Então, nós não vamos voltar de uma mesma forma. Nós vamos ter que voltar de uma forma diferente, adaptando. Então, essas preocupações vocês não precisam ter. No momento certo, quando for possível voltar, nós vamos voltar e fazer essa adaptação. Era isso que eu queria dizer assim para vocês. A gente tem procurado aí fazer o máximo, né, na questão do atendimento. E aí eu queria agradecer aqui, não só o Alan e o Ítalo, mas assim, a equipe dos professores. O pessoal está trabalhando direitinho, firme, todo mundo, a equipe do colégio, ninguém parou, né? E aí eu peço a ajuda de vocês. Não é momento da gente brigar e nem a gente ficar discutindo na escola.
é o momento da gente se unir, né? Porque o interesse da escola, a escola indo bem, para vocês também é bom. E nós estamos fazendo o máximo. Eu posso dizer para vocês que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nem o Ítalo, nem o Alan, nós estamos nos esforçando ao máximo. E eu sei também que vocês estão dedicando. Fico feliz, uma presença boa, né? Mesmo a aula sendo gravada, você tendo a oportunidade para ver depois. Então, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aí firmes, né, com saúde, e eu espero e peço a Deus que no momento certo nós vamos voltar. E aí vocês fiquem tranquilos que a escola vai escutar os alunos, escutar os professores e fazer uma reposição do calendário da melhor forma possível. Viu, Alan? Queria agradecer você aí por dar essa oportunidade de falar, ainda mais para os meninos de terceiro, que estão na proximidade dos exames, seja vestibulares ou Exame Nacional do Ensino Médio. Foi bom demais falar com vocês aí, eu não vou atrapalhar muito a aula, não. Que Deus nos abençoe e eu tenho a fé e a convicção e a certeza que a gente vai voltar muito melhor lá na frente. Viu, meninos? Muito obrigado aí pela parceria. De todas as escolas que eu vejo aí, eu tenho escutado dos professores, assim, a parceria de vocês, a ajuda de vocês, dos pais. Nós temos atendido muitos pais, verificando as situações do que é necessário fazer, do que é possível fazer, entendendo as situações. Eu estou muito satisfeito com o colégio, mais ainda. Muito obrigado a vocês, tá? Professor Flávio, um aluno fez a seguinte pergunta: se o senhor sabe se os calendários dos outros vestibulares serão alterados? Com certeza, esses calendários vão ter que ter adequações, né? Veja bem, por exemplo, a Universidade Federal, ela parou, né, Alan? Parou. Ela não está fazendo aula remota. Então, isso vai alterar também o calendário das federais, né? Em termos de quando que ela vai começar. Eu sou mais velho do que vocês. Durante 7 anos, eu passei por greve na Universidade Federal, porque eu estava no Colégio de Aplicação, que é um colégio de ensino fundamental e médio. E durante 8 anos eu tive greve. Teve um ano que a aula não começou e as aulas só voltaram em julho. E mesmo assim, a gente conseguiu fazer reposição. As aulas foram até janeiro, fevereiro, e depois teve umas férias, mas eu finalizei meu 2º ano do ensino médio, o 3º, e foi tudo normal e teve adequação. Então, foi algo parecido com esse momento. Então, vai ter que ter uma adequação também de processos seletivos não coincidir com a futura data do Enem. É o que a gente sabe hoje, o quadro que a gente tem hoje é esse. Hoje, fiquem atentos que vai sair a resolução do Conselho Nacional de Educação. E lá ele dá as linhas gerais de como que vai ser. Ele explica como que deve ser, ele garante a autonomia dos conselhos estaduais, mas o Conselho Nacional é quem fala, olha, a reposição deve ser feita assim, deve ser feita de que forma, a avaliação também. Aí acho que a partir desse documento vai ficar mais fácil para a gente. Ok, Alan? Perfeito, mestre. Ó, um abraço, dá um tchauzinho aí, pelo menos, para matar a saudade. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Muito obrigado a Tchau, vocês. mestre. Falou, garoto. Obrigado, mestre. Adolfo, tirar a touca que está em Goiânia, velho. Olha Alan, só para responder uma pergunta que me fizeram aqui. Alan, então o certo era o pessoal ficar na torre? Não, cara. Você viu que pelas nuvens estava carregado? Oi, tem alguém me ouvindo? beleza. Vamos lá. Alguém me perguntou, Alan, então o correto era ficar na nuvem? Não, cara, na torre, na nuvem, ó. Na torre, de jeito nenhum. O que era o correto fazer? Viu que ia chover? Vai embora. Vai embora. Você não viu aqueles slides onde o cara estava andando no pasto e o raio caiu? Então, quando o pasto está, vamos pegar um pasto limpo. Você andando no pasto, amigo, você aponta. Por isso você não deve ficar parado embaixo de uma árvore. Se você ficar parado embaixo de uma árvore com chuva, você está falando assim, o seu raio, estou aqui, ó. Me erra não. Entendeu? O correto é não estar lá. Uma vez que você está e percebe que vai chover, cara, vai embora. O mais rápido que você puder. Certinho? Valeu, galera. Obrigado. Falando rapidão. Valeu, maestro. Tamo junto. Ô, Alan. Alan, peraí. Tchau, Alan. Tchau, Tchau, eu não tenho professor. aqui. Dá tchau, gordinho. O que é isso aí, Adolfo? Ah, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Alan. Falou, professor. Professor, vou desligar. Falou. Fala, cara. Ficou melhor, velho. Não tem como. Valeu, maestro. Tamo junto. Fala aí. É nóis. Vou falar. Fala. Fala antes que cai. Não tem aquele trem de... Tipo assim, não fazer efeito. Como assim? Vai a gaiola de fala. Né? Tchau, professor. Sim, tem. Agora fala, mas você tá lá no. Você tá
no meio de uma floresta. Oi? Não, Alô? dentro da torre. Não, cara, você não está dentro da torre. É uma torre, você vai subir por fora. Se você estiver dentro de algum lugar, é uma coisa, você não está dentro, você está de fora. Você não está dentro dela. A árvore está aqui, ou a torre está aqui, você sobe, você está na ponta, cara. Você não tá numa sala fechada. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Valeu, galera. Alguém perguntou, não acontece nada se ficar deitado. Velho, eu vou te falar. Peraí, eu vou pegar o Ruth. Se você ficar deitado no chão e cair um raio, amigo, você tá fudido. Você vai morrer Falou, muito professor. mais. Muito mais. Aqui, ó. O Ruth quebrar. Traz o Tem que- Hulk. Adolfo, você tá viajando? Fica em casa, Adolfo. Ô, aí, esse é o Adolfo Ruth. tá com frio, pô. Tá porra. Valeu. Tchau, galera. Deixa eu ir comprar meu almoço. Um abraço. Com Ô, Deus. Adolfo não tá frio, velho. Tá aí ainda, Ítalo? Excelente, mano. Bom Tô te aqui ver. ainda. Um Até mais, meu abraço. querido. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Porra, lá tava ligada.